Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje a trajetória que você escolheu. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Está pronto? Então, solta a vinheta! O ano de 1980 ficou marcado pelo lançamento de um automóvel inédito no país. A Fiat apresentava em outubro daquele ano o primeiro carro na versão furgão, batizado de Fiorino, nome derivado do italiano que significa pequena flor, que chegava para completar a família 147, composta pelo hatch, pela picape e pela também recém-lançada perua Panorama. Embora toda a linha tenha recebido naquele ano uma restilização que ficou conhecida como Europa, o Fiat Fiorino Furgão foi lançado com a frente antiga do Fiat 147. Trazia motor transversal dianteiro refrigerado a água, com 4 cilindros em linha, de 1.3 cilindradas e 64 cavalos de potência, o mesmo motor da Fiat Panorama. Basicamente, era um Fiat 147 com uma grande caixa adaptada na traseira, modelo que inaugurou o segmento dos utilitários leves no Brasil. O acesso ao compartimento de cargas era feito por 2 portas que abriam para os lados, e a capacidade total era de 420 quilos. Sobre a cabine de passageiros, foi instalado um pequeno bagageiro preto de plástico, que ampliava a capacidade de transporte. Internamente, o furgão Fiorino trazia o mesmo interior da linha 147, a princípio sem muitos equipamentos, por se tratar de um carro de uso comercial. Porém, em 1982, a Fiat decidiu investir ainda mais na linha, lançando novas versões para o modelo. Apostando em um misto de carga e passageiros, mais uma vez a Fiat inovava. Além da versão básica, a Fiorino chegava agora em 3 novas opções. A Fiorino Vetrato, idêntica à versão básica, porém com amplos vidros na parte traseira. A Fiorino Sette Giorni, que trazia bancos traseiros rebatíveis, e a Fiorino Combinato, com bancos traseiros nas laterais muito usado como transporte interno nas empresas. Com tantas combinações, a linha Fiorino podia servir agora como veículo de trabalho e lazer ao mesmo tempo. Acompanha um comercial que apresentava a nova linha Fiorino de 1982. El Fiorino sobresale por su gran economía, llena rápido y con poco. ¡Qué gran sabiduría! El Fiorino sobresale por su gran capacidad. Todo cabe, todo ajusta. ¡Qué gran comodidad! El Fiorino te protege, te acomoda, te destaca. Fiat Fiorino, el carro que sobresale. A primeira geração do Fiat Fiorino Furgão foi fabricada de 1980 a 1988 e reinou absoluta no segmento dos carros utilitários leves do país, fazendo sucesso tanto nas empresas privadas quanto em frotas de órgãos públicos. Mas você deve estar se perguntando, e a Fiorino versão picape? Bom, a história das picapes leves no Brasil começou em 1978,
quando a Fiat inovou mais uma vez ao lançar a versão picape do Fiat 147. Naquela época, o modelo foi lançado com o nome de City. Mais tarde, em 1982, a pequena picape recebeu a frente Europa, e foi aí que para muitos a Fiat teria lançado a versão picape da Fiorino. Mas acontece que oficialmente, em suas propagandas, a Fiat nunca nomeou a sua picapinha de Fiorino, que na verdade sempre foi conhecida aqui no Brasil por Fiat 147 Picape ou Fiat 147 City. Acompanhe este comercial de 82 e repare nos nomes. Era uma vez duas irmãs, a picape Fiat e a picape City. No verão, enquanto uma ficou carregando 570 quilos para lá e para cá, a outra foi se divertir na praia. Aí chegou o inverno. A que trabalhou, continuou trabalhando, sempre fazendo economia. E a que se divertiu, continuou se divertindo. Picape Fiat e picape City, enquanto uma trabalha, a outra se diverte. Entre os anos de 1984 e 1988, a Fiat manteve suas atenções voltadas para o lançamento de seu novíssimo modelo, o Fiat Uno, sucesso de vendas na Europa e lançado aqui no Brasil em 1984, e de seus derivados, Fiat Premio e Fiat Elba, deixando de lado sua linha comercial, que continuava derivada do Fiat 147. Até que em meados de 1988, a marca italiana decidiu atualizar sua linha de comerciais leves, lançando no Brasil a segunda geração do Fiat Fiorino Furgão, totalmente remodelado, baseado agora na linha Uno. Outra grande novidade foi o lançamento do Fiat Fiorino Picape, que utilizava a plataforma do Fiat Premio, como indicava as portas menores com maçanetas convencionais. Com a frente que acompanhava o restante da linha Uno, o novo Fiat Fiorino chegava equipado com motor 1.3 de 60 cavalos de potência, o mesmo usado no Fiat Uno. Esta nova geração, a exemplo do que aconteceu com a geração anterior, foi colocada no mercado com um interior de configuração considerada excessivamente simples, baseado na versão de entrada do Fiat Uno. A capacidade de carga da picape Fiorino era superior ao da sua antecessora, a picape 147, e suportava até 630 quilos em sua carroceria, número que chamou a atenção dos consumidores, se tornando um sucesso de vendas já no primeiro ano de seu lançamento. A linha 89 chegava com uma grande novidade, o lançamento da picape Fiorino LX, uma versão com acabamento mais requintado, bem mais equipada, com faixa lateral de proteção e motor 1.5 de 71 cavalos de potência, especialmente projetado para a picapinha, e chegava ainda com itens importantes, como ignição eletrônica e caixa de marcha de 5 velocidades. Acompanhe o comercial de lançamento da Fiorino LX. Nova picape LX89. Muito luxo, conforto e um novo motor 1500. Fiat 89. Mudando para você mudar. Em 1991, toda a linha Fiat passava por uma reformulação em seu visual. A Fiorino Picape e o Fiorino Furgão ganham uma nova frente, com faróis mais estreitos e grade pintada na cor da carroceria. A dupla recebeu também uma nova suspensão com braços tensores. Na segurança, para-brisas dianteiros com vidro laminado e cinto de segurança pela primeira vez no país com regulagem de altura. A picape Fiorino LX, versão top de linha, também chegava em 91 com mudanças em sua grafia, que
foi transferida da coluna B para a caçamba, posicionada agora nas extremidades de uma linda faixa adesiva que chegava até a porta da cabine. Em um segmento aquecido, cada vez mais competitivo, a Fiat Fiorino enfrentava uma briga acirrada com fortes concorrentes, como Saveiro, Chevy 500 e a líder de mercado Ford Pampa. Por isso, as montadoras buscavam sempre apresentar novidades para seus modelos. Em março de 1994, a Fiat lançava no mercado a Fiat Fiorino alongada e com novos motores 1.0 Electronic, o mesmo do Fiat Uno, e 1.7 a diesel, destinado exclusivamente à exportação. Nasce il nuovo Fiorino. Franco e Ugo stabiliscono il nuovo record di divano in lungo. Giulio, Pietro, Luigi e Bruno il nuovo record di sollevamento jukebox categoria massima. Anna e Silvio battono il record di pianta in alto. A Nicola e Teo va il nuovo record di formaggio senza ostacoli. A Irene e Piero il nuovo record di torta tripla. Mentre il nuovo record di comfort in largo lo stanno stabilendo Silvia e Daniele. Nuovo Fiorino. Da oggi i suoi record sono i vostri. Tanto a picape quanto o furgão, além de ganhar injeção eletrônica, teve os entre-eixos aumentados em 21 centímetros, proporcionando um ganho de 20% a mais em sua capacidade de carga. A suspensão traseira da Fiorino foi totalmente modificada em 94, passando a ter eixo rígido e feixes de molas longitudinais, uma concepção mais adequada para um carro desta categoria. O ano de 1996 teve início com o lançamento da picape Fiorino Trekking, com pneus maiores, suspensão reforçada e maior vão livre. Inicialmente, foi lançada como série especial, mas devido ao sucesso, foi rapidamente introduzida para a linha como modelo permanente. Já o furgão Fiorino ganhou novos acessórios para otimizar sua missão de transporte de carga. Entre os acessórios, uma engenhosa plataforma deslizante sobre trilhos, que permitia estender o piso para além do para-choque, facilitando a carga e descarga. Em maio de 96, a picape Fiorino ganhava uma nova versão, originada da Trekking, porém com acabamento mais simples, própria para o trabalho pesado. Era a Fiorino Working, que chegava como uma nova opção para os consumidores. Destaque para o lançamento do Palio, o novo carro mundial da Fiat. Desde o lançamento do Palio em 96, a Fiat já anunciava uma nova picape derivada do modelo. Em outubro de 98, a marca alemã apresentava a nova Fiat Strada, que chegava para substituir a picape Fiorino, que após 10 anos de fabricação, deixava o mercado brasileiro. De 1988 a 1998, a nossa picapinha Fiorino conquistou uma legião de fãs por todo o país. Já a versão furgão da Fiorino continuou sendo fabricada sob a plataforma do Fiat Uno, que mesmo com a chegada do Fiat Palio, permaneceu sendo produzido. Após o lançamento da linha Palio, o Fiat Uno acabou assumindo um papel de coadjuvante, e nos anos que se seguiram, foram poucas novidades, inclusive para a Fiat Fiorino Furgão. De 98 a 2013, a nossa valente Fiorino acompanhava as mudanças do Fiat Uno, como mudanças de motorização e algumas pequenas mudanças no visual. Destaque para o ano de 2004, quando a Fiat lançou o novo Mille Fire,
com uma significativa mudança no visual, alcançando, claro, o Fiat Fiorino Furgão, que passava a ser equipado com motor Fire 1.3 de 8 válvulas, praticamente aposentando o motor 1.5 lançado com o Fiat 147 há 27 anos atrás. Com o lançamento da nova geração do Fiat Uno em 2010, todos aguardavam ansiosos a reestilização da linha comercial leve, o que só ocorreu 4 anos depois, com o lançamento da linha 2014. Apresentado em 2013, o novo Fiorino Furgão chegava totalmente reestilizado, com o visual do novo Uno. Adaptado com as novas exigências de segurança, como airbags e freios ABS, o novo Fiorino chegava agora recheado de equipamentos que não lembravam nem de longe os antigos modelos da linha. Ou seja, se o Fiorino já era bom, imagina agora, bem mais moderno. Acompanhe o comercial de lançamento. Coube tudo do Fiorino antigo e ainda sobrou. Conforto, design, economia e mais espaço. Novo Fiorino 2014. O líder de sempre, ainda melhor. Em outubro de 2016, foi lançada a nova versão top de linha do Fiorino Furgão, a Hard Working, equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, volante e banco do motorista com regulagem de altura e computador de bordo. Grade e para-choques vinham pintados na cor da carroceria. Com 40 anos de mercado, o Fiat Fiorino é um utilitário cada vez mais útil na vida dos brasileiros. Líder de venda da categoria há 23 anos seguidos, o baúzinho da Fiat é referência no segmento de comerciais leves do país. Com uma plataforma moderna, o veículo está mais fluido, com uma frente mais moderna e imponente, além de frisos laterais que reforçam a identidade robusta do modelo. Por dentro, o novo Fiorino mantém a mesma qualidade do exterior. Com um interior confortável e funcional, o veículo possui uma boa ergonomia, com acesso fácil e prático a todos os comandos. Destaque também para o sensor de estacionamento, que facilita as manobras do dia a dia. Outro destaque também é o motor Evo 1.4 8 válvulas flex, considerado um dos motores mais eficientes e econômicos do país. Robusto e versátil, o Fiat Fiorino Furgão é um legítimo comercial leve que conquistou a confiança dos proprietários ao longo dos seus 40 anos de existência e, pelo jeito, permanecerá por muitos e muitos anos, fazendo a alegria de seus fiéis consumidores brasileiros. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre a nossa Fiorino, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!